Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a democracia, o surgimento da democracia, né? O regime democrático, que é um dos pilares da civilização moderna e que tem origens bastante remotas, né? A origem do regime democrático remete à Grécia Antiga, lá da cidade de Atenas. Democracia é essa que é um valor muito prezado, muito valorizado, né? E é tão comum essa ideia de participação política popular, né? É um conceito tão enraizado dentro de nós, né? Que hoje em dia é muito impossível para qualquer civilização do Ocidente, né? Você pensar em algum tipo de ausência, né, de democracia. Porém, uma coisa que é muito interessante também nesses tempos, né, onde esse regime democrático, a democracia representativa, ela anda em crise, é muito interessante nós fazermos um reflexo do que seria um regime democrático e de uma constituição de uma sociedade democrática, né? De ter a diversidade de ideias, diversidade de pensamento, diversidade de formas de ver o mundo. Enfim, a democracia é a manifestação da diversidade, né? Então, vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre exatamente as suas origens, né? A democracia ela surge na Grécia Antiga por volta do século V, mais especificamente na cidade de Atenas. A cidade de Atenas, que é considerada o berço da democracia ateniense. E aí, o conceito da democracia, né, a palavra democracia é uma palavra, obviamente, de origem grega, né, da palavra democratia, e que demos é o povo, né, significa povo, e kratos significa poder. Né? E o que é democracia? O que a gente pensa? Democracia ele é um regime político que indica, né, de maneira direta ou indireta a participação da eleição, ou melhor, a participação do povo por meio das eleições, né? Seja em nível municipal, estadual, federal, etc. E é muito importante que na Grécia a cidade de Atenas é considerada o berço da democracia, porque ali você tinha um modelo de democracia radical, onde todos tinham direito à fala, onde todos tinham direito a se manifestar politicamente, ou seja, se manifestar a sua opinião. Né? Todo cidadão ateniense ele tinha esse direito. Então, é a partir desse conceito de democracia que vai surgir o que nós hoje entendemos por uma democracia. Tudo bem? Tudo surge na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, por volta do século V a.C. Tudo bem? Agora, o importante é nós entendermos os tipos de democracia que nós temos. O importante é sabermos os tipos de democracia que nós temos. Por exemplo, nós acabamos de falar sobre a cidade de Atenas, certo? Cidade de Atenas. O exemplo da democracia clássica.
né? Na democracia clássica ateniense, todos os cidadãos tinham o direito de participar da criação e da manutenção de uma vida em comum. Consta-se, né, que a democracia ateniense ela funcionava da seguinte maneira: todos os cidadãos, homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense, eles tinham direito a votar e a ser votado, né, na antiga Atenas, seja ele pobre ou rico. Tinham direito de manifestar, de expressar a sua opinião. E nesse modelo de democracia direta, você não tinha intermediários, né? Você não tinha intermediários para a relação entre o povo e o poder. Por isso que esse princípio de democracia direta e radical era uma das bandeiras, por exemplo, do anarquismo, né? Era uma bandeira sustentada também pela Revolução Francesa, onde você tem uma ligação elo direto entre o poder e o povo. Cada um podia se representar, ele não precisava de nenhum tipo de uma segunda pessoa para os sujeitos manifestarem a sua opinião. O homem grego, ele tinha o direito à palavra, que é esse conceito que a gente vai falar melhor em filosofia, que é o da isonomia. Não, isonomia não, isegoria. A gente vai falar isso melhor em filosofia. Mas nós percebemos que nesse modelo de democracia direta, você não tinha intermediário. Cada indivíduo, cada pessoa poderia se representar na ágora, no areópago, nas assembleias atenienses. Por quê? Porque cada indivíduo era considerado como um igual. Era considerado... todo cidadão ele tinha o mesmo nível, seja ele pobre ou ele rico. Né? E isso trouxe para nós a ideia de igualdade perante a lei e também a ideia de que você pode, mesmo não tendo condições posses, mas você pode ter o direito a votar e a ser votado, que é o conceito de isocracia, correto? Muito bem. Agora, se o indivíduo, numa democracia direta, ele não obedecesse os princípios que sustentavam aquela sociedade, a pena mais grave que poderia acontecer ao homem não era a morte, mas sim o ostracismo. E o que é o ostracismo? Essa palavra é utilizada como um sinônimo de esquecimento. É um sinônimo de esquecimento. E por causa disso, esse esquecimento seria um banimento. Na Atenas, a pessoa era banida por 10 anos, ele se tornava um apátrida. O que é isso? Sem pátria, sem origem, sem nenhum elo de ligação. Por quê? Porque, numa visão filosófica, a verdadeira liberdade do homem era concebida a partir do seu convívio em sociedade. Ou seja, a liberdade era manifestada dentro de um contexto social e participativo das decisões da cidade. Então, se ele era afastado, né, desse convívio, né, ele era a pior pena que poderia se aplicar a um homem grego, né, porque ele estava condenado ao isolamento, à exclusão, ao afastamento das próprias funções. Ou seja, ele era considerado um cidadão de lugar nenhum.
Tudo bem? Democracia representativa. Bom, a democracia representativa é a mais comum nos nossos dias. Por quê? Porque a democracia representativa ela surge como consequência das revoluções burguesas da Europa entre os séculos 17 e 19. Né? Nós poderíamos falar sobre várias revoluções, como as revoluções inglesas, né? Que instaura o parlamentarismo na Inglaterra. Nós podemos falar da Revolução Americana, né? Que foi a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Nós podemos falar da Revolução Industrial, né? Que foi a revolução econômica que permitiu, né, a burguesia ter um crescimento econômico e de prestígio na sociedade de uma maneira mais rápida. Nós temos a famosa Revolução Francesa também, né? Que consolidou esse poder político da burguesia. Nós podemos falar das revoluções de 1830, 1848. Podemos falar sobre várias revoluções que aconteceram nesse período. E qual é o grande cerne da questão aqui? Numa democracia representativa, nós temos a soberania popular dada para nós através do voto, né? Através das eleições, certo? E por causa dessa soberania popular, né? Por causa da soberania popular que foi reconhecida a partir das revoluções burguesas, trouxe um problema. Ora, como é que cada indivíduo ele vai ser representado, né, em uma assembleia para decidir sobre todo o país? Por quê? Existem milhões de pessoas vivendo em cada país, né? Então é impossível você conseguir dar voz e vez, né, voz e voto para cada pessoa, sim. E quem é que vai representar o interesse de cada indivíduo? Foi a partir daí, então, que começaram a surgir as associações coletivas. E um dos reflexos dessas associações coletivas são os partidos, que vão começar a surgir partidos, facções políticas, sindicatos. Por quê? Ora, uma coisa é uma representação política dentro de uma cidade, que no caso foi a democracia clássica ateniense, que era um exemplo de democracia direta. E outra coisa é uma democracia a nível nacional, onde existem milhões de pessoas vivendo em um determinado país. Então, é impossível cada pessoa ter direito a fala e voto em um Congresso Nacional, em uma Assembleia Nacional, de uma vez. Então, se nasce a partir do poder e do reconhecimento de que todo o poder emana do povo, né? Que é a ideia de soberania popular, e escolher, então, formarem-se, então, associações coletivas e partidos para representar os diferentes segmentos da população em uma assembleia parlamentar, por exemplo. Né? A partir disso que surgem os partidos, a partir dessa necessidade de representar a soberania popular. Tudo bem? Muito bem. Um outro reflexo dessa democracia representativa é a separação dos poderes. Por quê, minha gente? Ora, preste atenção no seguinte. Nós temos a separação dos poderes, né, que nós conhecemos hoje como executivo, legislativo e judiciário, certo? Muito bem.
Essa separação ela é elaborada pelo Barão de Montesquieu. Por quê, pessoal? Isso tem um motivo claro. Era uma pancada no absolutismo. No absolutismo, o rei ele tinha poderes absolutos. Ele era o juiz, ele era o cara que executava as leis e ele era o cara que julgava. Todo o poder estava concentrado na mão do rei e da corte que girava em torno dele, certo? Montesquieu ele elabora essa ideia porque existe a necessidade de que o poder ele não fique centrado em apenas uma pessoa ou em uma instituição. A casa real, o rei, ele não era apenas uma pessoa, mas ele era uma instituição que centralizava todos os poderes de juízo, justiça, de execução de leis, de fazer as leis, estava concentrado absolutamente no rei. Então, Montesquieu ele vai pensar o seguinte: ora, se faz necessário, né, nós dividirmos todos os poderes, né, todos os poderes para que não fique tudo apenas na mão de uma pessoa apenas, certo? Então é a partir daí que nós temos as ramificações dos poderes na figura do rei. Tudo bem? Outra questão também que entra numa democracia representativa é o respeito às leis, né? E isso já vem desde a democracia direta. Só que o problema da democracia clássica em Atenas era qual? Em Atenas, o exercício da democracia era restrito aos cidadãos, certo? Só que nem todo mundo que vivia em Atenas era considerado cidadão. Como assim? Você tinha os estrangeiros, ou seja, tínhamos os estrangeiros, e também nós tínhamos quem? Os escravos. Certo? Agora uma pergunta para refletir, né? Se numa sociedade existem cidadãos, ou melhor, habitantes de segunda categoria, ou se aquela, ou melhor dizendo, deixa eu reformular melhor minha palavra. Se de acordo com o pensamento de uma determinada sociedade, existem cidadãos, ou melhor, moradores, habitantes de primeira categoria, que são cidadãos, e habitantes de segunda categoria, segunda ou terceira categoria, isso quer dizer que essa é uma sociedade igualitária e justa, sim ou não? Não, absolutamente não. Aqui na democracia representativa, o respeito à lei, às leis, valem para todos. E por isso que na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 afirma categoricamente de que todos são iguais perante a lei. Tudo bem? E é a partir daí, né, de todos serem iguais perante a lei, é que todos têm, pelo menos teoricamente, os mesmos direitos e os mesmos deveres. E dentro de uma sociedade onde eu posso votar em alguém que pode me representar, eu também tenho o direito de me manifestar. Eu tenho direito de me manifestar. Eu tenho direito de pensar diferente. Através das leis também. Enfim. Tudo bem até aí? E agora nós temos uma nova modalidade de democracia, que é a democracia participativa. Por que ela existe? Na verdade, a democracia participativa ela é uma sugestão ou é um modelo ideal de democracia para os tempos modernos. Por quê?
ela vem como resultado de um fracasso da democracia representativa, certo? Então, preste atenção aqui. Preste atenção nisso, gente. A democracia representativa, ela tem os seus problemas, principalmente nos dias de hoje. Por quê? Hoje em dia, e aí vocês com certeza devem acompanhar os noticiários, há um grande problema, né, das maiores democracias do mundo, inclusive do Brasil, de participação das pessoas, né, nas decisões que os governos tomam, ou a democracia ela acaba se enfraquecendo porque as pessoas que são eleitas nesse regime representativo, elas acabam beneficiando as elites econômicas dos mais variados países do mundo, né? Isso é um tema, um livro muito interessante que vocês podem estar lendo, né? Seria Como as Democracias Morrem, ou como as e também um outro livro também chamado Como as Democracias Chegam ao Fim, que basicamente fala sobre isso, né? Nós temos hoje em dia vários problemas, né? Vários problemas gerados a partir desse problema da representatividade. Porque, embora numa democracia representativa você vota em alguém e você vota em alguém, você tem a possibilidade de se candidatar a algum cargo político, mas nem todas as democracias representativas permitem uma participação, né, de determinados grupos, né? Como é que eu posso dizer? Isso seria, né, um exemplo dos indígenas, dos quilombolas, né, ou até das comunidades LGBTQI+, né, e de outras comunidades também, né, que não se sentem representadas com esse modelo de democracia. Porque, por exemplo, no modelo democrático atual, nós temos dois grandes problemas. O primeiro é que a pessoa com quem você está votando, ela também tem convicções próprias e elas podem, por exemplo, meio que trair a ideia, né, o princípio sobre o qual você votou naquela pessoa, né? Além disso, tem essa questão de outros segmentos sociais que não se sentem representados nesse modelo de democracia, ou que não são representados, fazendo com que a ideia da diversidade, da pluralidade, né, fique prejudicada no modelo democrático. Porque democracia, né, ou o modelo ideal que as pessoas aspiram de democracia hoje, não são um modelo, como é que eu posso dizer? Não são um modelo onde se limita apenas à questão política, mas a política ela tem que ser algo de participação, tem que ser algo participativo para toda a sociedade. Como é que eu posso explicar isso melhor? A política, né, no sentido democrático, ou melhor, democracia, ela não pode ser ficada apenas na questão de você votar num partido de 2 em 2 anos para eleger um representante da minha cidade, ou do meu estado, ou do meu país. Não. A democracia ela se dá quando a população, de uma maneira geral, ela tem participação nas decisões do Estado que atingem sua vida. Desde decisões de política externa, com quem o país vai se relacionar, até o preço do pão da padaria ou da gasolina que eu compro, né, que eu pago para colocar no tanque do meu carro.
né? Tudo isso é política. Então, se tudo é político, tudo faz parte de uma decisão política, então é justo que haja mais participação social, uma ampla participação social sobre as decisões do Estado. No Brasil, há até mecanismos, mas que são poucos divulgados. E aí eu quero estimular o pensamento crítico de vocês, né? Por que não informam? Essa desinformação está a serviço de quem? Tudo bem até aí? Então, por isso é que se reivindica um modelo de sociedade mais participativo, né? Por exemplo, em países da Escandinávia ou até mesmo na Holanda, uma pessoa ela pode se candidatar sem precisar estar afiliada a um partido político. Ela pode lançar uma candidatura avulsa, né? E aí eu pergunto, e é algo que também nós podemos nos questionar, por que no Brasil eu preciso necessariamente estar afiliado a um partido político para eu poder me candidatar a algum cargo público? É algo para se pensar, não? Um exemplo de participação, né, que temos no Brasil, mas que é pouco divulgado e falado, são as audiências públicas. Todo município faz uma audiência pública para que os cidadãos eles possam opinar sobre o orçamento, né, do orçamento das prefeituras, por exemplo. Um outro exemplo também é a própria lei da ficha limpa, que partiu de uma iniciativa popular onde mais de 1 milhão de pessoas assinaram uma lei e entregaram no Congresso Nacional para que fizesse essa lei, né, da ficha limpa. É um exemplo de participação da população nas decisões do país. E isso deveria ser estimulado em todas as democracias. Tudo bem, gente? Bom, nossa aula sobre a democracia já está acabando. E antes de encerrar, peço que qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à nossa matéria, à nossa disciplina, que vocês possam estar se comunicando, né? Façam os exercícios, mas acima de tudo, estejam se cuidando, né? Tomem todas as medidas de cautela, de cuidado e, se Deus quiser, esse período difícil vai passar e estaremos juntos novamente muito em breve. Ok? Gente, um grande abraço a todos, se cuidem e nos vemos na nossa próxima aula.